Olá, boa noite. Estava esperando aqui o Marcelinho. Ele foi dormir com a orelha quente por causa dos comentários que ele fez no último episódio. Se você não sabe o que eu estou falando, confere aqui no izinho. Mas hoje à noite eu tenho o prazer de chamar ele, que é o nosso Elvis da Igreja Batista Bíblica do Jardim Garcia. Com vocês... Não vai chamar ninguém não, vai, sai do meu lugar, rapaz, vai. Ah, que coisa! Agora sim podemos iniciar o nosso programa. Tenho o prazer de chamar para o palco do programa do Tom, ele, o apresentador mais amado deste Brasil, o nosso querido, o nosso único, o nosso magnífico Milton Júnior! Chegamos ao episódio de número 4 e estamos aqui muito felizes e vai ser o maior desafio até agora com o tema que temos essa noite. Essa noite falaremos um pouco sobre música na igreja e quem deve estar muito ansioso pelo convidado dessa noite é o nosso querido Marcelinho. E é isso! E antes de chamar o nosso convidado da noite, uma salva de palmas para o nosso Bira do Tom. Muito bem, então, agora eu tenho o prazer, o privilégio, a satisfação de chamar ele para o palco, Renato! De um puxa-saco aí, né? Deixa eu fazer uma pergunta, pastor. Vocês aceitam qualquer um assim na família? Não, normalmente não, mas não, né? Como não tem muita opção, a gente está... O senhor não falou assim, por exemplo, aconselhou o senhor como pastor, não aconselhou aí a Monique, né, que há caminhos que não convêm, que não são bons, que são agradáveis aos homens, não a Deus... Não as pessoas, a família. Como é isso, pastor? Aceitar o Marcelinho na família na cruel. verdade, eu entrei pelas cotas, né? Porque tem uma cota e eu acabei me beneficiando pelas cotas. Mas não tem muito peso, né? Então... Não tem peso na família, pastor? Peso pena? Pastor, muito obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente. Nós vamos tratar um tema muito delicado essa noite, certo, que pode custar a minha carta de transferência, o meu desligamento de alguns ministérios aqui no meio batista, mas é um tema muito importante a ser tratado, né, que é a música na igreja. Eu aqui agradeço o convite de vocês e é um prazer estar aqui no seu programa, né? É um privilégio para mim. O privilégio é nosso, pastor. Pastor, conta um pouquinho pra gente, né, um pouco sobre o seu começo, da sua vida, como que é, quem é o pastor Renato? Bom, como eu estava brincando, né, quando eu estava te falando que, quando você pediu para mim algumas informações, eu logo brinquei, nossa, minha vida é muita coisa, né, para se falar, muita história, eu e minha esposa brinca que é muita aventura, muita história, coisas que aconteceram, né? Mas, vamos lá, desde o começo, nasci aqui em Campinas mesmo e cresci praticamente na igreja do Cambuí, na primeira igreja batista bíblica de Campinas. E meu pai foi pastor ali por 17 anos. Então, quer dizer, nasci num lar cristão, né? Sou o último de 6. E então, nossa família toda ali envolvida na igreja. E assim foi, até o casamento, né? Eu estive lá, depois os planos mudaram um pouquinho, Deus nos levou para outros caminhos e nos dirigiu para outros caminhos. Então, basicamente isso, né? Hoje tenho 3 filhos, Samuel, Marcos e Analice, Samuel de 11, Marcos de 8, Analice de 5, minha espoa Eury. Estamos aí.
A Euri era daqui da nossa igreja, né? O pastor Renato levou ela embora. Inclusive, tenho boas lembranças aqui da igreja, né? Porque foi aqui que eu conheci a minha esposa, né? Quer dizer, depois eu conto, posso falar depois, mas aqui foi a segunda vez que eu a vi, uma noite do cachorro quente. Que legal. Né? Que teve aqui. Então foi assim. Que legal. Beijo do Noé para Euri. Quem não sabe, né? O primeiro teatro que eu fiz aqui na igreja, eu fui Noé. E até hoje a Euri, quando me vê, ela me chama de Noé. Então é um apelido carinhoso aí. E ela é muito querida aqui pra gente, né? Inclusive eu fiquei sabendo da sua fama, né? De que dá ótimos presentes pra Euri, né? Até acho que um lanche assim super caro que você pagou para ela. O que você poderia nos contar assim que... Esse os que estão começando a namorar, inclusive o rapaz Marcelinho. Ali, né? O Marcelinho, né? Não é seu caso, meu, se você quiser se retirar. Marcelinho. Bom, quem sabe, né? Então, um dia também. Deixa só, Marcelinho. Mas são as dicas, né? De você levar em lugares bons e o custo-benefício, né? Sim. Isso é bom, a gente está analisando. Mas não é assim uma coisa tão... que aconteceu assim, que todo mundo falou, nossa, por que isso? Foi só um lugar que não tinha onde sentar e era R$1,50 o lanche e o suco à vontade, né? Que beleza, né? Fica a dica aí. Né? Inclusive eu levei a Monique também num lugar muito bom, né? A primeira vez que a gente saiu assim foi numa sorveteria. Nossa, maravilhosa, o sorvete de morango tinha gosto de limão, né? O de limão tinha gosto de gelo, foi maravilhoso. Toda vez que a gente passa na frente dessa sorveteria, ela me lembra, acho que ela está até com vontade de voltar lá, qualquer dia vamos lá. Mas assim, hoje em dia é diferente, né? As coisas estão mais acessíveis. Eu lembro que teve mais outras 2 oportunidades. Trabalhava, né, numa oficina de alinhamento e balanceamento, trabalhei lá nessa oficina por 14 anos. E estava vindo para a casa dela, morava lá, do outro lado de Campinas, para a casa dela, tudo já fechado, o que eu via na frente eu comprava. Parei no balão do laranja ali, viu aqueles ursos de pelúcia, lembra? Peguei, levei um para ela. Nunca usou, mas tá bom, né? Tá certo. Era os presentes. Mas estou brincando, gente. Trate bem sua namorada, dê presentes bons. O importante é o momento, né, pastor? O importante é o momento. Infelizmente, nem todas têm a sorte, né, de estar comigo, assim, né? O Marcelinho, né, tem essa... Coitada da Monique, né, Marcelinho? É uma realidade. Inclusive, você está perdendo a oportunidade, né, de comer aí O que foi mesmo, professor Renato? Onde levou a Euri? Foi a coxinha, tinha tudo, que você quer, coxinha. Coxinha, olha só, você está perdendo a oportunidade de comer uma coxinha de pé com suco à vontade com o Milton. Ele já está há 30 anos economizando, vai dar para levar você pelos próximos 60 anos comer coxinha. Depois eu passo o endereço, é lá no centro. Por favor, pastor, eu quero esse endereço aí, porque o que importa são os momentos, né, pastor? Isso aí. Mas voltando um pouquinho aí para a sua vida, pastor, como que se deu... essa questão da música na sua vida, o que te levou a isso? O primeiro contato com o instrumento, que foi o violão, eu tinha 8 anos de idade. O interessante é que meu pai comprou o violão para o pessoal lá de casa, né, como sou o último de 6, e não sei se foi para minha irmã Margarida ou para os outros também, mas acho que alguns ali tentaram, mas não foram para frente com o instrumento, né? E o violão ficava lá na parede, penduradinho, e eu pegava e queria aprender, né, aquele negócio lá. Mas o que eu acho super legal é que eu aprendi eu tinha 8 anos, e se eu posso estar enganado aqui, mas eu creio que é por aí mesmo, eu aprendi com um menino que tinha 7 anos. Nossa. Que era o Celso. O Celso é irmão do Sérgio, lá da igreja do Jardim Amanda. E então a gente ia para a igreja na Kombi. Naquela época não tinha esse negócio de sentar tudo certinho, né? Que cabia na Kombi. Então a gente ia lá atrás, em cima do motor. E o Celso já tinha aprendido, porque o pai dele, o Otaviano, é um violonista muito bom, né? Muito talentoso. Toda a família, o Sérgio, todo mundo toca. E eu falava, me ensina isso aí, né? E ali eu aprendi os primeiros acordes. E dali foi, nunca mais a música me deixou, né? Entrei numa aula de violão clássico na época e tal,
Depois, mais tarde, fui pegando outros instrumentos, pianinho. Eu lembro que eu queria aprender o piano, porque na igreja não tinha quem tocava naquela época, mas o piano estava lá. E meu pai e minha mãe, né, no que eles podiam fazer, eles compraram um tecladinho, mas era muito pequenininho, meu dedo nem cabia direito. E ali eu fui treinando até pegar o piano da igreja e desenvolvendo assim. Né? Então esse é o meu contato com a música desde sempre. Né? Que legal. Vou ter que interromper essa entrevista. Milton, nós já tomamos 3 chamadas da vigilância sanitária. Por favor, ofereça álcool em gel para o nosso convidado. Álcool gel, pastor. Ih, tá travado. Tá travado aí. Cuidado com o olho, hein? Por favor. Aí, foi. Aí, tá certo. Isso aí, ó. Tá contente, Marcelinho? Vigilância sanitária, tá tudo ok. Estamos aqui com álcool gel, todos os cuidados. A galera tá aqui de máscara. E voltemos aí à programação normal. Isso aí. Pastor, você passou um pouquinho de informação aí para mim, que você fez um curso de piloto de helicóptero. Não tinha nada a ver com música. Rapaz. Não era sua intenção ser músico? Então, quando chegou, depois ali dos 18 anos, né? Inclusive foi uma época muito difícil para a gente, que eu perdi meus pais nessa época. Pastor Clarete, né? E a dona Margarida, minha mãe. Eles faleceram num acidente automobilístico. Eu tinha 18 anos, era uma fase muito difícil de tomar decisões. Então, eu não sabia muito bem o que fazer. E eu falei, não sei se eu presto um vestibular para tentar a faculdade de música da Unicamp, né? Mas eu sei que eu não fiz porque no meio da música a gente vê que é difícil, né? Estar no meio da música e tal. Então, eu não estava confiante de fazer aquilo. Passado alguns anos, eu falei, deixa eu tentar uma outra coisa. E nessa oficina que eu trabalhava, ia lá um dos donos de uma empresa de helicópteros arrumar o carro, e eu fui perguntando, eu falei, deixa eu ver esse curso, né? E eu e um amigo, nessa época, nós ingressamos, e eu fiz esse curso de piloto de helicóptero, fiz toda a parte teórica, né? Depois fiz a parte prática até eu conseguir pegar o meu brevet, né? E a licença para pilotar privado. Né? Não poderia trabalhar, mas eu posso pilotar se pegar um de nós aqui e sair, né? Certo. Não mais agora porque eu tenho que revalidar tudo. Mas então foi nessa indecisão e levou um tempo para eu, desde o começo até acabar, levou bons anos, né? Sim. Porque o que eu pensei na minha cabeça? É um investimento, ou eu invisto numa faculdade, ou invisto aqui. Na época compensava, pois o dólar, não sei se vocês lembram, era 1 por 1. Né? Então eu fiz um investimento como se fosse uma faculdade. Mas depois o dólar subiu. Acho que foi em 2003, 2004, ele deu aquele estouro. Foi aí mas eu consegui acabar pelo menos a primeira etapa. Né? Então, na minha ideia, talvez se tornar um piloto, né? Profissionalmente, e viver daquilo. Mas a música estava sempre junto, né? Sempre tocando na igreja, atuando ativamente no Ministério de Música da igreja. Né? E quando se deu essa oportunidade, né? De estudar música, onde foi, como foi? Isso então, mesmo fazendo as aulas particulares, né? É aí que acho que entra a questão ministerial, porque eu tinha a ideia do curso, mas não consegui mais fazer para pegar o piloto comercial, que te dá o direito de trabalhar. Fazia alguns voos, mas como copiloto, mas somente para pegar experiência e horas de voo, né? Não para ganhar dinheiro, não recebia por aquilo. Mas eu queria algo a mais, né? Me formar como piloto. Mas nesse meio tempo, quando eu parei por causa do dólar, da subida e tal, eu continuava dando aula de música, particular era um tipo de trabalho que eu estava fazendo quando eu saí da oficina. Eu e a Eury conversamos sobre uma possibilidade de uma escola que nós tínhamos ouvido falar nos Estados Unidos, né, e que ela sempre dava bolsas. Legal. E foi nesse meio tempo que tudo aconteceu. Nós chamamos isso em inglês de aplicar,
nós aplicamos para a bolsa, quer dizer, demos entrada, né? Certo. Para a bolsa de estudo, e depois de 1 ano e meio saiu a resposta. Levou quase 1 ano e meio para sair essa resposta, que ela veio positiva de bolsa integral. E aí foi uma outra aventura das nossas vidas. Mas por que eu digo que, na minha cabeça, no meu coração, era, poxa, a gente vai, estuda, e como eu sei que lá é mais barato para fazer o curso, né? Depois do curso, eu faço uma aprimoração na parte musical, ministerial de música, mas eu dou uma continuidade no curso e acabo o meu curso de piloto. Então, na minha cabeça e no meu coração era dar esse jeito na minha vida, né? Dessa maneira. Mas foi chegando lá que Deus mudou tudo, né? Deus mudou os caminhos e mudou meu coração também. Acho que bem isso. E como foi chegar num país, pastor? Sabia falar inglês? Como que era? Como que foi essa chegada lá? Eu não sabia falar nem, acho que dá licença, né? Muito pouco. A Yuri conseguia, já tinha feito alguns cursos aqui, né? Esse curso de inglês. Dá licença pegar só um pouquinho de água aqui. Pastor. E eu lembro, tem uma coisa engraçada, quando eu cheguei no aeroporto. Então, nós fizemos, só para entender, nós ganhamos essa bolsa de estudo, eu bolsa integral e a Yuri parcial. E eles não exigiam inglês, porque a escola dava o curso de inglês na época. Hoje já não mais, já mudou a política lá, né? De ingresso, mas na época não exigia, porque eles davam inglês. E fomos. E eu não tenho vergonha, né? Então, eu lembro que a gente saiu, passamos pela imigração ali, e o rapaz falava saída, né, em inglês lá, saída, lembro que ele pegou na minha mão, né, e aí eu ia atrás de mim, né, saída. Então, quer dizer, olha só como que era o inglês. A vergonha que passou. Não mudou muito o inglês, mas era muito ruim, né, era muito pior, né. Então, a gente foi sem aprender, e você lá acaba aprendendo, né. Passou algum sufoco além desse? Muitos. A questão do inglês. Qual a maior vergonha que você passou lá por causa da falta do inglês? Uma vez eu mandei a menina vomitar, né, um papel. Acho que foi um deles, né? Não sei se você quiser cortar isso aí, vomitar, mas a palavra para jogar algo fora e você vomitar é muito próxima, né? Entendi. E eu já achei que estava dominando, então fui falar para ela, você pode jogar esse papel? Na verdade, eu falei, você pode, né? E entre outras coisas, assim, até de uma palavra que eu falei para minha chefe, né? O que eu estava comendo uma comida, acho que isso daí não vai dar certo. E não deu certo, mesmo porque eu falei que estava comendo algo muito ruim, né? Entendi. E ela entendeu um negócio que para a gente é muito ruim. Depois vocês cortam. Tudo bem, pastor. Acho que é melhor, né? Fique em paz. Mas hoje o inglês do pastor é um inglês se vira, pelo menos, né? Me viro. Então, eu não sei se você sabe, mas a nossa audiência é internacional. Nós temos uma missão neste programa, que é ajudar o nosso querido apresentador Milton a realizar o maior desejo da sua vida, que é encontrar a sua companheira. E talvez ela não esteja no Brasil, talvez ela esteja fora das nossas fronteiras. Então, gostaria de, gentilmente, se o pastor pudesse fazer uma pequena propaganda a respeito de Milton, em inglês, para todas as ladies, mundo afora. Ok, vou tentar aqui. Hello, ladies. I want to talk to you. If you are single and you are looking for a boyfriend, we have Miltinho. And he's a nice guy. He's a Christian guy, so he's single and he's just like a crazy looking for somebody. So this is a big and a great opportunity for you. Oh, thank you! Não sei o que o senhor falou, mas muito falei obrigado. Que você está bem doido procurando uma namorada, então... Mas obrigado, pastor. Quero dizer novamente que eu não tenho nada a ver com isso. O pessoal fica confabulando ali nos bastidores, tá? Então, esses quadros não tem nada a ver comigo, tá, pastor? Tá joia. Se não for agora assim. em inglês, não sei, talvez a gente tenha que trazer algum convidado que fala russo.
Tivemos participações aqui no chat de pessoas do exterior, pastor. Legal. Graças a Deus aí estamos alcançando Isso aí. pessoas do mundo inteiro aí para a honra e glória do nosso Deus, né? E pastor, voltando ao assunto então, depois que o senhor estudou música, foi nesse período que estava lá nos Estados Unidos que teve o chamado para pastor? Isso. Nesse meio tempo, então, nós tivemos 1 ano de estudo com essa bolsa, depois do segundo nós conseguimos uma bolsa parcial, e nisso Deus agiu de várias maneiras nas nossas vidas, e eu e minha esposa, nós aprendemos a depender de Deus. Então Deus foi trabalhando conosco de várias formas, né? Então Ele já estava falando ao meu coração, pode se jogar que eu quero você, eu vou tomar conta da sua vida, né? Eu vou dirigir a sua vida. E nisso eu já tocava numa banda de uma igreja, uma banda muito, muito legal, muito fera, com 12 músicos, músicos ali, assim, quase profissionais praticamente, cara que já tinha vivido de tocar né? De ter a vida tocando rock, essas coisas. Lá a gente tinha um guitarrista cabelão aqui, era pessoal muito 10, e eu tocava nessa banda. E a gente tinha os ensaios toda quarta-feira, né? Então, quando eu saí nesse dia do ensaio, voltando para casa, que era longinho, lá de casa tinha umas 21 milhas por aí, para chegar dessa cidade que chamava Midlothian, para Dallas, onde eu morava em Dallas. E nesse caminho, Deus falou fortemente comigo, eu senti Deus me chamando para o ministério. Uma coisa assim, eu sempre fugi do ministério pastoral. Eu sempre fugi, eu não era algo que eu queria. Deus sabia do meu coração nesse sentido. E no carro eu liguei para minha esposa, eu estava chorando muito, inclusive, dirigindo e chorando. Eu falei, Senhor, o Senhor está me chamando, estou sentindo o teu chamado, né? Mas o Senhor sabe que isso eu não quero para mim. Meu pai foi pastor, né? Meu pai foi pastor, meu irmão Marcos faleceu também, bem jovem, ele foi um pastor também, foi inclusive pastor aqui da igreja, no Cambuí, foi em Araguari por vários anos também, pastor lá, batista bíblico. E eu fui sincero com Deus, falei, o Senhor conhece meu coração, eu não quero ser pastor. Me deixa na música, me deixa atuando em alguma área na igreja, como eu sempre atuei. Liguei para minha esposa, a Euri, e ela falou, Renato, o que você sentir, se Deus está falando com você, eu estou aqui, né? E naquele momento eu falei com Deus, Senhor, o Senhor sabe que eu não quero, mas a minha vida está aqui. Eu entreguei, naquele momento, todas as minhas forças, e eu ainda tentei negociar com o Senhor. Eu falei, Senhor Deus, se possível, eu não quero ser pastor de uma igreja, né? Seja, sei lá, está envolvido, né? Olha só. Mas passou 3 meses eu estava à frente de uma igreja, né? Então, eu fui para o seminário Christ for Nations para poder aprender e aprimorar mais na parte de ministério de música. E a Euri também estudou comigo na parte de mídia, a parte de gravação, de som, essas coisas. Mas só que Deus me chamou para o ministério, foi nesse tempo, né? Que bênção, pastor. E por ser filho de pastor, houve muita pressão? Pastorzinho, porque o pessoal tem essa visão, né, de filho de pastor ser pastorzinho. Tinha. Isso aí, a gente cresce, inclusive os filhos de pastores que estão ouvindo talvez se identifiquem, né? E para aqueles que não saibam direito sobre isso, há muita pressão. Pelo menos tinha. Eu fico pensando sobre os meus filhos, né? Se eles também têm, e fico tentando analisar isso. Mas realmente eu tinha muita pressão. Não faça isso, você é filho do pastor, você tem que dar o exemplo, né? Então eu já cresci com aquele negócio. Não é para que isso, né? Eu não quero. Mas no fundo eu sabia que Deus já estava trabalhando no meu coração há um tempo, né? Só para abrir um parênteses, hoje eu sou pastor de música.
aqui na Igreja Batista Memorial do Centenário, onde o pastor Rubens dos Santos é o pastor, né, titular da igreja, e eu tomo conta da música lá. Mas filho de pastor, seja o que você estiver fazendo, vai ser sempre, né? Não é pastorzinho. É, isso mesmo. E pastor, eu não sei nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, pouco se ouve falar sobre um pastor de música. O que faz um pastor de música e qual a necessidade de um pastor de música na igreja? Olha, pergunta bem interessante no sentido que os Estados Unidos já tem esse costume, né? Lá há pastores para tudo, na verdade. Certo. Há pastor as igrejas maiores, claro. Há pastor da família, pastor da juventude, pastores mesmo, pastor de juventude, pastor da família, pastor de crianças, né? Tem pastor casamenteiro? Tem também. Olha aí, Milton. Talvez, só talvez, não quero levantar aqui nenhuma intriga, mas talvez você esteja sendo pastoreado aí por um pastor errado. Talvez seu pastor seja esse casamenteiro. Teria que ser um pastor, em alguns casos, é o pastor casamenteiro que faz milagre também, né? Milagreiro, né? Pastor, voltando aqui ao assunto, né? O nosso amigo Marcelinho interrompeu a nossa fala. O que é um pastor de música e qual que é a relevância na igreja? Certo. Interessante frisar aqui que eu fui ordenado e consagrado ao pastorado como pastor, não pensando na questão de música, né? Inclusive, eu pastorei uma igreja nos Estados Unidos de brasileiros, uma igreja, eu era o pastor titular dessa igreja, né? A questão é que há pastores que tomam conta da música, entendeu? E não é que ele se forma um pastor de música, não é isso. Ele é um pastor, e normalmente nas igrejas americanas, o pastor ele se forma, sai do seminário, ele passa por esses ministérios até ter um pastor titular da igreja, um pastor auxiliar, entendeu? Mas, seja ou não um pastor, o importante é ter alguém realmente que dedique tempo a esse ministério da música da igreja, que é tão importante, né? Então é isso. É uma pessoa que talvez se interesse, goste daquilo, tenha uma certa experiência, né? Isso é bom, para quando a gente vai falar com algum músico, se referir a alguém da banda, é bom você saber a parte técnica também, né? Aquilo que você está fazendo. E também tem a parte teológica, né? Então eu acho que nós devemos prestar muita atenção nessa parte também, que é muito importante na questão da música da igreja. Legal. A música na igreja é importante, pastor, ou é irrelevante, dispensável? Não, ela é muito importante. Ela é muito importante. Por quê, pastor? Porque se eu perguntar aqui para você, ou para outros aqui que estão junto com nós, quantos versículos da Bíblia você sabe? Se eu posso perguntar para o Marcelo? Pode perguntar. Quantos versículos você sabe, Marcelo? Sei todos. Sei todos. Com a Bíblia aberta aqui na minha frente, eu leio qualquer um. Talvez todos nós aqui falaríamos aí. Eu sei que quando criança a gente aprendia na EBD os versículos, né? Mas a gente decorava. Se você falar 10 versículos, talvez seja muito. Mas quantas músicas você sabe falar de cor? Ou cantar? Começou a cantar, você canta. Entendeu? Entendi. Por isso que tem que ter uma boa teologia. Sim. Isso é o básico. Você tem que cantar a palavra de Deus. Claro, vai poder entrar alguma poesia, né? Como nós vemos que pessoas são talentosas e Deus abençoa aquela pessoa para poder fazer uma música, sim. Mas é muito importante, então, e a música é muito importante na igreja, sem forma alguma. A gente olha para o Velho Testamento, quando Deus colocou os levitas para tomar conta disso, e lembrando que os levitas não tomavam conta só da música, né? Mas sim, de toda aquela parte, era padeiro, era porteiro, né? Então, por isso que às vezes alguém fala, eu sou um levita. Calma, vai devagar aí que né? Não é bem assim. Então, vamos fazer um pão lá primeiro, lá, né? Mas, brincadeiras à parte, a música é algo muito importante, sim. Ela complementa, né? A música eu creio que é uma preparação
a gente brinca que a música você ergue a bola como se fosse para o vôlei, né? Sim. E vem ali o pastor com a palavra de Deus, né? Então tudo tem que fazer uma junção e fazer sentido para aquilo. Né? Então a música é muito importante. Não pode ser música simplesmente aleatórias. Agora eu vou cantar isso, né? Mas pastor, qual é a pregação de hoje? O que Deus colocou no coração do pastor para falar? Então vamos orar a Deus também, procurar músicas que falem sobre o mesmo tema. Né? Então a música é muito importante. Que legal. E pastor, não sei se o senhor já percebeu, há uns 20 anos atrás, era assim, todos os jovens gostariam de tocar algum instrumento, fazer parte do louvor, era algo prazeroso, as pessoas iam, treinavam, estavam ali na igreja todo o tempo, era como se fosse uma ala VIP, você participar do louvor da igreja. E de uns anos para cá, a gente percebeu que as pessoas fogem desse ministério, não se dedicam mais, não estão ali aprendendo novos talentos aí de instrumentais, né? E o senhor percebeu isso? O que o senhor acha que aconteceu para essa decadência na música dentro da igreja? Então, eu creio que hoje há muitos atrativos, né? Muita coisa que tem chamado a atenção dos jovens, principalmente. A gente quase não vê mais meninas, vou falar aqui para vocês, né? A gente quase não vê mais mulheres tocando, seja o piano, pode ser que tenha voltado um pouco, mas a gente passou um bom tempo aí sem ter. A gente vê bandas normalmente só com homens, né? Sim. Então, eu creio que é todo um conjunto da sociedade que foi colocando novas, não sei se eu posso dizer assim, mas olha, faça isso, não precisa fazer isso daí não, que talvez seja de careta, não sei, né? Mas realmente, eu lembro que quando na minha juventude, na minha adolescência, eu até torcia para alguém não tocar, para eu poder tocar, né? Quando teve épocas na igreja que a gente tinha bastante gente que tocava, né? Torcia entre aspas, tá, gente? Mas era ansiedade de querer estar na escala, né? E hoje você tem que caçar a pessoa para laçar, né? Vamos participar do Louvor Domingo? Então, precisamos, sim, abrir os olhos, né, para tentar o que está acontecendo, o que a gente pode fazer para que isso melhore, né? Tem coisas mais atrativas. Eu não estou dizendo que a igreja tem que competir com o mundo, não. A palavra de Deus é a mesma de sempre, ela não muda, né? Ela não mudou. Sim. Mas conhecer a sua congregação, isso é muito bom também, né? Conhecer, eu sempre falo isso nas palestras de músicas que eu dou, de música na igreja que eu dou, que conheça a sua congregação, né? A congregação canta mais músicas nessa linha, vamos fazer assim, né? Pastor, e falando da palestra, né, que o senhor comentou, qual o seu contato que as pessoas poderiam te contactar aí para fazer essas palestras na sua igreja ou, né, em algum evento, alguma coisa nesse sentido? Então, pode ser pelo WhatsApp mesmo, né? Certo. Posso passar o número aqui ou depois? Pode. Vai estar aqui embaixo, né, na tela, o seu número de contato. E também pelo e-mail, né? Certo. Que é o Renato A. Silva, né? E vai estar embaixo aí também, beleza? Beleza. E então tudo isso, vocês podem ir por esses dois meios aí, Beleza. contactar. Pastor, existe música velha? Música velha? Para mim, música cristã velha. Sim, para mim não. Claro que tem músicas que a gente... Eu até costumo falar, olha, essa música é mais antiga porque a gente cantava tal, mas as letras talvez são mais atuais do que algumas de agora, são mais verdadeiras e são, assim, teologicamente falando, melhores, né? O Milton tem um guarda-roupa inteiro de vinil. Não sei se você sabe, mas ele tem... inclusive, ele é um colecionador de música vintage, que ele diz. Olha né? só. Ele tem gosta. cara. É da época dele, né? Da época da juventude eu dele. comprei seu, né, Marcelinho? Você falou que precisava, para casar, precisava dispensar as coisas, né? Eu comprei da sua pessoa, porque a Monique não curte muito, né?
essas coisas muito vintage, né? Isso. Tem Com a que ser algo mais ajuda de Deus, um tecnológico, dia né? você também vai vender para casar. Amém, Marcelinho. E oremos, né, para que você case logo, porque esse mar do encalhamento seu aí por causa da pandemia, eu sei que a situação não está muito boa pro seu lado também, né? Me zoa, mas também está aí, ó, encalhado por causa da pandemia, né? Duro. Vamos orar, Marcelinho, vamos orar, Marcelinho. Você já passou por tantas pandemias, né, Milton? Até a gripe espanhola já impediu você de O casar. Marcelinho fica interrompendo, coisa chata, né, pastor? Dá uns peteleco na cabeça dele, pastor, porque, pelo amor de Deus, né? Aqui a gente não pode, mas lá na sua casa, né, na casa da família, por gentileza, Isso. tá? Depois ele entra na linha, né? Por favor, coloca esse moleque na linha aí que tá precisando. Pastor, existe uma tendência hoje em dia, né, de se deixar para trás os hinos, né? Principalmente os jovens têm essa resistência muito grande. Qual que é a sua visão sobre os hinos tradicionais da igreja? Então, eu sempre vejo da seguinte maneira, esse elo não tem como o novo se tornar o que é novo, né? O contemporâneo, se ele deixar parte dos hinos ou daquilo que a gente costumava cantar antes também, fica um gap, né? Fica um espaço e não faz muito sentido, porque quando nós olhamos para os hinos, nós tiramos ali lições muito importantes deles, né? Sobre a parte teológica mesmo, sobre a qualidade das letras. Claro, eu entendo também que uma música como era cantada há 20 anos atrás, pela questão da métrica, pelo ritmo dela, às vezes é um pouco mais complicado, dependendo a congregação para que ela cante, né? Certo. Mas, então, acho que por isso a gente pode, eu gosto muito de mesclar. Sim. Eu gosto muito de juntar tanto o contemporâneo como o chamado, né, velho, antigo, né? Legal. E, Entendeu? pastor, você consegue dar uma palhinha aí pra gente Sim, de vou- alguns hinos mesclados do jeito que o senhor falou? Vou tentar aqui, né? Vamos ver. Por exemplo, se a gente pegar um hino... Tem um hino, eu vou começar com esse, que eu acho que é importante. É um hino do cantor cristão. Certo. A letra dele, de Jesus a doce voz, ouvi... Eu não lembro das letras aqui, tá bom? Mas só vou dar um pequeno exemplo. Então, olha assim, 4x4. Tará, de Jesus... Aceitei de coração. Então, ele é esse ritmo, né? 4x4 e tal. E se a gente pega ele e dá uma mudada, isso que eu estou fazendo, não fui eu que modifiquei, foi o Chris, agora me fugiu o nome dele, Christian Stanfield, acho que é alguma coisa assim. Em uma das programações de jovens, ele lançou essa música. E olha só o esquema que ele fez. Então, aquele 4x4, né, ele modifica. A mesma música, ó. De Jesus a doce voz, ouvi eu pecado, aceitei de coração, Jesus meu Salvador. E assim, então, mudou a música. E ele coloca ainda uma outra parte que é: meu pecado, sim, já na cruz pagou. Isso aqui está no cantor. E por graça sem igual, Jesus me resgatou. Aí entra a banda, resgatou. Aí entra a banda pesada, né? E assim vai. Depois, então pode ver que mudou o esquema, né? O modo de fazer. Sim, que Então eu legal. acho que a gente pode... eu vou talvez aqui falar de um assunto meio delicado, mas para mim é difícil separar. Agora a gente vai cantar os hinos e agora a gente vai fazer o louvor. O que é o louvor? Né? Quando cantamos o hino, já estamos louvando a Deus. Entendeu? Sim. O louvor é tudo, né?
A palavra louvor vem, a palavra elogio, quando nós estamos elogiando a nosso Senhor Deus. A adoração é além disso, a adoração é uma vida, né? É um todo, é um estilo de vida, tudo aquilo que nós fazemos para Deus. Então, eu acho que essa separação, né? O louvor, nós estamos louvando, né? Louvor, então, pastor, não é só música, né? Como o senhor citou. É todo culto ali, todo um estilo de vida, né? O significado de louvor é elogio, elogiar a Deus, é isso o básico. A adoração nós confundimos muito. Vamos agora adorar a Deus. Sim, nós vamos adorar a Deus através da música, naquele momento. Mas a minha vida tem que ser uma vida de adoração constante, né? E voltando um pouquinho rapidamente sobre a importância da música, na palavra de Deus a gente viu sobre as vitórias no povo de Israel, Davi, quando Davi teve a vitória, os que estavam cantando, né? Nós vemos ali na ceia com Jesus, cantaram um hino e saíram para os Montes das Oliveiras. Então a música, ela faz parte, ela tem um papel muito importante, né? Deus nos deu a música, que é algo assim valioso, né? Legal. Ela toca assim no fundo dos nossos corações, né? A música tem esse poder da questão da alegria, quando estamos tristes ou algo assim, a música ela mexe com o nosso emocional, né? Que legal. Sim. Pastor, estamos caminhando aí para o terceiro bloco, que promete pegar fogo, né? Um fogo santo. Mas antes disso, né? A Bíblia nos fala que da boca das crianças sai o verdadeiro louvor, né? Sai o perfeito louvor. E nós temos aqui o nosso Papo Kids. Roda o VT pra gente e vamos ouvir o que as crianças têm a falar sobre o assunto louvor. Boa noite, gente. Tudo bem? Gosta de música, Isa? Amo. Canto sempre no banheiro, pensando que é um palco. Davi, me fala uma coisa. O que é música? É tocar instrumentos. O que mais que pode ser música, além de tocar instrumentos? Uma banda. Uma banda. E na banda só tem instrumentos? Não. O que mais que tem numa banda? Microfone. Microfone pra quê? Pra cantar. Ah, então música também é cantar? Veja, a gente tem o nosso momento de louvor, né? Tem. E você gosta desse momento de louvor? Gosto, porque a gente canta, eu amo cantar. E por que você acha que a gente tem que ter este momento na igreja? Porque também Jesus gosta de ouvir a gente cantando, louvando o nome dele, que nem a gente ora. Quando a gente ora, a gente já se entrega à vida. Então é a mesma coisa a gente cantar, mas cantando, que é bem bonito também, cantar sobre Deus. Bem bom. Qual música que você gosta, que toca na nossa igreja ou que toca aqui na nossa casa? Você tem um louvor que você gosta? Meu barquinho. Então canta aí um pouquinho. O vento balançou meu barco em alto mar. Medo me secou e quis me afogar. Gostaria de tocar lá no louvor da nossa igreja? Sim. Gostaria? Sim. E para tocar no louvor da nossa igreja, o que você precisa fazer? Cantar e tocar. Cantar e tocar? Mas pode só chegar lá e tocar de qualquer jeito? Não. O que precisa fazer? Tem nada. E você tem vergonha, Isa, de cantar lá na frente da igreja ou você iria de boa? Mais ou menos, porque chegar lá no fundo e ver todo mundo em volta te olhando dá um pouquinho de medo, que dá um medo de esquecer a letra, começar a ficar parado, começar a tremer, esquecer, que não eu esqueci agora, porque eu tô com vergonha. Aí então não tem como, não vou chegar de boa, mas eu gosto de cantar, porque eu já cantei. Quais instrumentos você conhece? Fala pra mim o nome dos instrumentos que você conhece. Tromba, trompete, taque,
Nossa, são muitos instrumentos. E com os instrumentos dá para louvar o Senhor? Você gosta de algum instrumento musical? Alguma coisa que você gostaria de aprender a tocar? Sim, violão. Aquele negocinho, aquele fiozinho que fica. Não sei como consegue tocar aquele troço. Mas eu gosto de violão, porque eu vejo o povo cantar, eu gosto. Dançar, tocar. E você tá sentado em cima de qual instrumento? E do seu lado ali tem o quê? Um violão. E atrás de você? Bateria. É uma bateria normal? Eletrônica. Surdo. Esse é o surdo? Sim. É. Pode fazer a condução. Tom, caça, pedal, timbal e fazer ataque. Um beijo, estou morrendo de saudade, que todo mundo se entregue a Jesus, que ele é um bom. E agora mais um episódio deste que é o quadro mais amado do programa, Tom Responde. E hoje nós temos 2 comentários aqui já selecionados. O primeiro de Tony Souza, diretamente de Massachusetts, que faz um elogio aqui e um comentário. Ele diz que já é o programa mais assistido nos Estados Unidos e diz que já está um alvoroço entre as girls dos Estados Unidos depois dessa chamada do pastor Renato. E agora, uma pergunta da nossa telespectadora mais assídua, ela, Priscila Pereira, que diz: Milton, ouvir você falar nas minhas noites de terça são como música para os meus ouvidos. Como faço para ter um dueto na vida com você? Então, Priscila, contacte-me através do Instagram. Com certeza serei todo ouvidos às músicas dos seus lábios. As músicas dos seus lábios para a minha vida. Contamos com a sua humilde mensagem no Instagram. Pastor, pessoal me quebra nesse programa, né? Aproveita, né, a popularidade aí. Aproveitar, né? Super popular, né, pastor? Tá certo. Ai, pastor, mas vamos às polêmicas aí, né? Mas antes da gente entrar nas polêmicas, pastor, faz mais um hino aí pra gente, com um ritmo diferente aí. Sim, aquele que eu fiz, tem essa banda, né, que eu falei que fez, mas a gente pode pegar um outro hino, Vivo Feliz, por exemplo. Vocês conhecem essa, né? Sim. Então, olha lá. Vivo feliz, pois sou de Jesus. Então, vamos mudar lá. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto as bênçãos da luz. Tem um coral só aqui, pastor. Hoje, olha que tô vendo, bênção. Herdeiro de Deus, Ele me leva, glória do céu. Que bênção, hein, Então, pastor? tá vendo que Minha quebrou? voz, pastor, foi boa, pastor? Depois a gente pode conversar sobre isso, Já né? me falaram que eu não tenho o dom de cantar, pastor. Tem salvação ainda, essa voz ou não? Vamos orar, né? Uma oração aí, eu tô Muito brincando. jejum e oração, né, pastor? Não, mas todo mundo pode cantar, né? Depois de eu cantar aqui, acabou as chances de cantar o da Priscila lá, aí acabou tudo, né, pastor?
Vamos ficar só na apresentação mesmo e olhe lá. Quero conhecer depois a Priscila. Vamos lá. Oremos, Conversar com pastor. ela. Ora, pastor. Pastor, e voltando então aos assuntos aqui, né? A gente tem algumas perguntas aí que vão determinar se eu continuo ou não na Batista, tá? Na Batista Bíblica aqui, pastor. Mas chegando nessa onda aí do worship, pastor, Certo. qual que é a sua opinião sobre essa onda que tem tomado conta das nossas igrejas? Vamos lá. Primeiro que a palavra worship é uma palavra americana, né, do inglês, que significa adoração. E eu creio que o Brasil, como copia tudo, acabou copiando e trouxe o estilo worship. Mas foi um estilo que pegaram uma palavra que acharam bonita, né, para adoração. Então é complicado, porque virou um estilo de música. Quando alguém chega e fala, olha, esse aí é um adorador. Por que é um adorador? Porque ele ergue a mão? Ou porque ele naquele momento de música, ele está totalmente concentrado, erguendo suas mãos e movimentos? Não, isso não quer dizer nada. Adoração é uma vida diária com Deus, né? Sim. Adoração é uma vida diária, uma vida constante com o Senhor Deus. E em tudo que nós vamos fazer. Então eu tomo muito cuidado de falar que aquela pessoa é um adorador porque ela está levantando as suas mãos, ou porque ela canta bonito, ou porque ela é da área da música. Né? Até porque é muito fácil você fingir estar adorando a Deus, né? Fechou o olho, ergueu a mão, as pessoas julgam como se fosse um adorador, né? Sim, então o worship, né? Já que no Brasil se fala worship, tem esse, agora virou um estilo, né? Eu creio que é simplesmente mais um estilo musical, né? Quando nós cantamos uma música que eu louvo o teu nome. Tá vendo? Até isso nós chamamos agora de worship. Tudo né? Na verdade, no sentido, todas as músicas que nós vamos fazer, nós estamos adorando. Então, respondendo diretamente, virou um estilo. Não era para ser isso. Né? Virou um estilo de música. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque as aparências, elas, talvez, né, que nem você falou, não é aquilo que a gente está vendo. Então, antes de falar que aquela pessoa é um adorador, às vezes a gente tem alguém que ela não está na frente, não está fazendo nada que chame a atenção da congregação, e aqui muito mais adoradores do Deus vivo, né? Do que simplesmente eu estar lá na frente cantando, porque eu estou com o microfone na mão, ou porque eu toco bem, ou porque a música, ela sempre tem essa, chama-se, né, atenção para os músicos. Músicos, tomem cuidado com isso, né? Eu já, nesse meio da música, já tive muitas experiências e já ouvi muito também. Então a gente tem que tomar cuidado, o nosso ego sobe, e aquilo, na verdade, acaba atrapalhando a nossa comunhão com o Senhor. E o músico, se ele não tomar cuidado, ele quer estar em evidência, né? O tempo todo. E isso, às vezes eu vejo pessoas que tocam, já ouvi falar, e eu não estou falando de alguma igreja específica não, irmãos. Você que está ouvindo a gente. Isso acontece quando eu vou dar palestra, em muitas igrejas tem o mesmo problema, e eu nunca pergunto para o pastor qual é o problema de música na igreja. Porque normalmente são os mesmos, né? Sim. Mas é músico que toca e acabou o momento da música, ele sai para tomar água, então ele some. Né? Vai para outro lugar. Isso aí, né? Comum nas igrejas, pastor? Muito, talvez. Como a gente fica mais agora, né? Eu fico mais na igreja, quase não vou para outras igrejas ou para tocar ou para pregar, mais nas palestras. Mas eu sempre vi isso, né? Isso acontece muito e a gente ouve relatos, né? Então, músico, você não é diferente não. De ninguém, você não... às vezes a gente tem aquela estrela, né? E onde eu estudei, tinha algumas estrelinhas. Pessoas, imagina. Eu não vou citar nomes aqui, mas pessoas que têm CDs gravados e são famosos nos Estados Unidos, por causa da música, são pessoas famosas mesmo,
música a gente canta aqui. E eu até disse para minha esposa uma vez, falei, olha, acho que eu não quero mais com nessa parte de música não, né? É muito briga, a questão do ego, eu quero aparecer mais que o outro. Então nós temos que nos quebrantar, Senhor, a equipe de louvor, a equipe de música, até isso nós damos nome, equipe de louvor. Né? Olha só, será que a gente está usando o termo correto? Mas a equipe de música, ela tem que ser uma ferramenta para auxiliar a congregação a louvar a Deus através da música. Entendi. E pastor, o senhor falou que o worship veio dos Estados Unidos, né? Existe essa diferença cultural de certas regiões, até mesmo aqui no Brasil, né? Em determinadas regiões tem um estilo de música, em outros outro tipo de música. Como que é esse choque cultural? É comum lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil? Como a gente tem trazido essas coisas para aqui, para o Brasil? Isso impacta muito na vida da igreja? Como é que funciona isso, pastor? Então, eu passei, voltando àquela pergunta sobre a questão dos hinos, eu passei na minha época de faculdade, até isso é outra fase da vida que nós passamos lá. Depois do seminário, eu entrei na Faculdade Batista de Dallas, e dando continuidade no estudo de música, né, de ministério musical na igreja. E eu lembro que um dos professores, ele levantou esse tema, ele perguntou para os alunos, falou assim, eu não sei, eu tenho acho que ele tinha uns quase 40 anos de ministério de música. Ele não sabia como fazer nessa transição que os Estados Unidos estavam passando. Certo. Das músicas contemporâneas entrar nas igrejas. Né? Sim. Então foi tudo muito rápido, a música contemporânea entrou, algumas igrejas pararam de cantar o velho, né? O cantor, e ficou só com as músicas contemporâneas, que são o que a gente chama talvez de coro, né? de cânticos. Então ficou essa divisão. Mas realmente muitas igrejas não sabem o que fazer por causa dessa cultura. É aquilo que eu falei, conheça a sua congregação. Né? Se é uma igreja que costuma cantar mais hinos, amém, continue cantando. Se é uma igreja que canta músicas mais contemporâneas, mais cânticos, amém, continue cantando. Agora, segue o ritmo da igreja. Isso, tudo isso, eu quero deixar isso aqui bem claro. Em todas as palestras que eu dou, eu falo sobre isso. Converse com o seu pastor. Respeite o pastor da igreja. Pastor, a gente está tentando colocar essa música que é um estilo um pouquinho diferente. O que o pastor acha? Jamais passe por cima do pastor da igreja. Legal. Jamais. Conselho maravilhoso, né? pastor. E, pastor, a música na igreja, ela deve seguir as tendências tecnológicas, esses ritmos que têm chegado novos? Existem ritmos que não são legais na igreja? Né? Às vezes a gente vê alguns ritmos aí que no mundo é comum e são músicas que são consideradas gospel porque tem letra falando de Cristo. Qual que é a sua opinião sobre isso, através dos estudos que você teve? Sim, essa aí é para chegar junto, né? Olha, a gente não vai encontrar especificamente sobre tais ritmos, né? O que acontece é que determinados ritmos nos levam logo, diretamente, a lembrar de algo, não é verdade? Então, sim. Se eu colocar um certo ritmo aqui, durante o culto, logo aquilo vai me transportar, opa, isso aqui me lembra tal coisa, né? Inclusive, a música contemporânea nos Estados Unidos, eu lembro, citando de novo aquele professor, que sabia o que fazer, né? Ele achava que o ministério dele ia acabar, porque ele era hinos e coral e ele não estava pronto para aquilo que viria, né? Ele não sabia como lidar, ele foi bem sincero sobre isso. Então, a questão toda é que, quando as músicas contemporâneas entraram com esse ritmo mais nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, rockinho, tudo isso, pessoal, trazer rock para a igreja, o que era o rock para o americano? Certo?
Levava a cabeça dele e ia longe. Peraí, é droga? O rock está associado com o quê? Com isso, com aquilo? Né? Apesar que o rock hoje, nem se a gente for falar de rock para algum tempo atrás, né? Tem uma certa... Acho que está bem mais ameno, né? Mas foi difícil para o pessoal das igrejas lá deixar entrar essa música mais pop, rock, né? Certo. Então, alguns estilos musicais que a gente pode cantar aqui, talvez nos vá levar. Eu gosto muito de fazer, por exemplo... Firme nas promessas do meu Salvador. Agora, talvez alguns anos atrás isso ia te levar a um cara sentado com um copo de uísque na mão, né? Uma bebida, fumando alguma coisa e ouvindo uma bossa nova. Entendeu? Então, você tem que ser sábio e buscar em Deus. Será que isso cabe para a nossa igreja aqui? Entendeu? Eu gosto muito do estilo bossa nova, né? Eu creio Inclusive também... o Milton também gosta, remete, né, um tempo dele de boemia, né? Com certeza. Antes, obviamente, de Cristo, né? Nos bares aí da capital, as noitadas de Milton Júnior. Quando eu tinha 10 anos, eu frequentava muita noitada, né, Marcelinho? 10 anos. Agora você, né, Marcelinho, já é outra história, né? É um pouquinho mais pra frente aí, né? Já não era bossa nova, né? Foi funk, Marcelinho? Foi sua época foi do funk? Inclusive frequentava os baile funk. Pastor, repreende. Em nome de Jesus lá. Então, desculpa, eu te cortei, mas o funk mesmo. Quando a gente trazer o funk para a igreja, o que nos lembra isso? É complicado. É complicado. Agora, estilos são estilos, eles vão permanecer estilos, né? Fora da igreja, pastor, você ouviu um estilo musical desses, por exemplo, com uma música cristã. Você acha que a pessoa consegue adorar a Deus através desse estilo, fora mesmo da igreja, né? Ela gosta desse estilo. E na sua casa, será que ela consegue levar a Deus a uma adoração através desse estilo? Creio que sim. Mas mesmo dentro da igreja, se a igreja... Tudo bem você talvez fazer um ritmo mais acertanejado, porque é o modo de tocar. Sim. Eu posso tocar um hino do modo sertanejo, ou um outro estilo, mas é o modo que eu toco. Isso é o modo que eu toco. E talvez você fale, poxa, está um estilo sertanejado, sem se perceber. Mas se a pessoa louva a Deus, eu louvo a Deus, às vezes, eu mostrei aqui a bossa nova, né? Ó, tão cego eu andei e perdido vaguei, longe do meu Salvador, mas da glória desceu e seu sangue verteu pra salvar o tão pobre pecador. Eu e meu irmão gostamos muito de fazer esses estilos, né? Acho que a gente já fez até um especial na igreja assim. Agora, vou dizer para você que cantar com a congregação talvez não caiba. Entendeu? Aí que está a grande questão. A igreja seguir esse ritmo talvez não caiba. Certo. Mas talvez caiba se alguma igreja conseguir e ela tem o costume de cantar. Então, às vezes a gente fica preso em costumes e ficamos presos em costumes e simplesmente num legalismo, né? Sim. Que eu acho que nós temos que ter sabedoria, né? O líder de música, pastor, estou pensando o que o pastor acha. Se ele não concorda, respeite ele, Sim, né? sim. E nunca tente mudar a cabeça das pessoas, né? Dessa maneira errada. Mas as coisas vão sendo introduzidas pouco a pouco, desde que haja uma certa compreensão da liderança da igreja e com a congregação. Legal. Pastor, qual a importância de um músico e o seu devocional com Deus? Não é só chegar na igreja e cantar, né? A pessoa tem que ter uma intimidade com Deus. O que o senhor daria de conselho nesse sentido? Isso mesmo, isso. Lembra que eu falei sobre a escolha das músicas, né? Sim.
qual que é o tema? Temos falado sobre o livro, estamos estudando, o pastor tem pregado uma série de mensagens no livro de Tiago. O que o capítulo, ele está no capítulo 2, o que fala lá? Claro que nem sempre você vai encontrar a música ideal para aquilo, não é isso que eu estou dizendo. Certo. Mas buscar a direção do Senhor, a direção do Espírito, para que você seja usado, né? Seja uma ferramenta. Né? Legal. E tudo isso tenha uma conexão no culto. Bacana. Pastor, nós temos aqui uma frase que foi dita por um artista aí, né, conhecido, que nós não vamos citar aqui o nome, mas ele diz assim: quando dizemos que todo louvor deve ser dado ao Senhor, significa que tudo que é feito existe para louvá-lo, ou seja, o som dos animais, das árvores, do vento e até mesmo qualquer som de vozes e instrumentos humanos existem para louvá-lo. Qual a sua opinião sobre essa afirmação? Que tudo existe para louvá-lo? Exato. Eu não sei se vocês já viram uma pessoa que pegou os sons das estrelas. Já chegou a ver sobre isso? Som das estrelas? O movimento, a luz, né? O som que elas emitem. E aquilo ficou fascinante, que ele junta tudo aquilo e coloca com aquela música: quão grande é o meu Deus. Foi assim, fascinante. Tá lá no YouTube, você pode procurar, eu posso dar a dica depois do que é. Então, agora Deus, a sua criação, né? Sim. Essa formoso, tudo maravilhoso que Deus fez, nós realmente podemos ver a mão de Deus em todas as coisas, né? Então nós vemos que tudo que tem fôlego, louva o Senhor, né? Todo ser. Todos os instrumentos, isso daí vai muito daquilo que eu falei, daquilo que eu já ouvi falar sobre alguns instrumentos de percussão que não pode ter na igreja, né? Ou então mesmo o piano não, em algumas igrejas só tinha um piano, não tinha nenhum violão, né? Alguns anos atrás. Não sei se vocês já viram um filme que o cara é roqueiro, ele põe fogo no piano, entendeu? Então o piano tinha essa fama que era tocado em cabarés. Então tudo isso, né? O piano por certa época também né? Então alguns eram só órgão. Então tem tudo isso. Quando você olha para trás, eu creio sim que nós podemos louvar Deus dentro, onde você estiver, com qualquer instrumento, né? Pastor, tem algum instrumento que não é legal ter na igreja, que é considerado do inimigo, que é errado, que não louva a Deus? Então, é difícil nós vermos isso, né? Quando a gente fala de instrumento, tem algum instrumento, né, que nós vamos encontrar biblicamente que ele é do diabo. Até a palavra adorar, né, se a gente for para esse caminho, a palavra adorar diz que o endemoniado, quando viu a Jesus, ele o adorou. A palavra ali é proscraneio no grego, que ele o adorou. Então, às vezes a gente tem termos ou coisas que a gente fala, isso pode adorar, isso adora, né? Claro, há uma diferença que o diabo, ele adorou porque no sentido de se prostrar. Ele viu que era Jesus, né? Sim. Apesar que ele não se rendia no sentido, nós já sabemos, né, que ele não se prostra no sentido de aceitar, mas ele viu quem era o Senhor Jesus Cristo, né, na frente dele. Então, muitas vezes, por isso que eu falo, às vezes a gente usa palavras e aquilo fica simplesmente um título, o cara é adorador, né? Ou então, esse instrumento é de adoração, né? Então, tudo isso é complicado, porque eu não vejo um instrumento, claro, porém, tem instrumentos que fazem você lembrar, talvez, de algo, né? Sim, sim. Mas não vejo problema. Agora,
cabe. Aí que está a grande pergunta. Convém, é o que Paulo fala. Entendi. Convém eu tocar esse estilo? Às vezes convém, dependendo da congregação, convém, né? Mas é que nós trazemos uma bagagem tão grande das igrejas de antes, né? E tudo isso parece que é um peso. Pastor, músico, cantor, e nós, cristãos, devemos ter acesso a ouvir músicas seculares, músicas do mundo? Vamos lá. Qualquer um que faz uma aula de música, ele vai aprender ritmos diferentes. Eu não vejo isso nada de errado. A grande questão na maioria dos ritmos, não é o ritmo, são as letras. Isso a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, por exemplo, a gente vai pegar uma música. É normal você aprender uma música quando você está estudando música clássica. E assim vai. É uma música clássica, né? Eu estou me aprofundando na música, conhecendo mais o instrumento. Isso não se toca na igreja. Sim. Né? Não se toca na igreja. Então, a minha grande questão isso vai me trazer algum benefício em ouvir uma música que não esteja exaltando a Deus? É a grande questão. Há músicos que, quando você olha a letra, você sabe que ele não é cristão. Talvez ele, quando eu digo cristão, um crente no Senhor Jesus Cristo, que um dia passou por uma transformação, mas você vê letras que são melhores que muitos cânticos que cantamos na igreja, que são músicas de autores que exaltam a criação, né? E citam Deus, mas não se dizem um crente no Senhor Jesus Cristo. Enquanto nós cantamos, às vezes sem perceber, músicas dentro da igreja que exaltamos totalmente a nós mesmos. Porque eu quero isso, eu mereço isso, eu tenho direito a isso. Entendeu? Então nós temos que ser sábios. Eu não estou falando que... não, vai sim ouvir as músicas que não exaltam o nome de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado. Só disso a gente já vê uma separação aí. Porém, nós temos que tomar cuidado no sentido de que, olha, isso não pode. O músico, principalmente o músico, ele tem que se aprimorar, ele tem que saber outros ritmos, né? Ele tem que entender sobre o seu instrumento e nisso ele acaba estudando outros ritmos. Agora, quando nós falamos de músicas que a letra te leva para uma ideia totalmente sobre traição, do que a gente está se alimentando? Eu vou dizer Ouvir o CD da Xuxa ao contrário, pode ou não pode? Olha, esses dias eu soltei uma música lá, tem no programa de edição de música, ao contrário, e uma música que eu tinha cantado, ela ficou super estranha, né? Pastor, então, para a gente concluir aqui a última pergunta, qual a sua opinião sobre músicos e cantores da igreja que tocam no mundo? Que tocam em eventos, barzinhos? É certo, é errado? O que a Bíblia nos conta sobre isso? Vamos lá. Uma pergunta muito difícil de responder, ou de eu achar uma regra. Olha, aqui está escrito para não. A Bíblia ela fala do modo digno de viver, né? do modo digno de Cristo de viver. Então, nós sabemos que viver de música no Brasil é complicado, né? Na banda que eu tocava na igreja, todos os músicos eram pagos. E muitos deles viviam só de música. Então, ao mesmo tempo, ele tocava na igreja e tocava em outro lugar. A grande questão, e serve para tudo, não serve só para música. Aí que está a grande questão. É isso que eu falo, às vezes o músico está em evidência, mas isso serve para tudo.
aonde eu estou, eu consigo glorificar a Deus, eu consigo mostrar a luz de Cristo através da minha vida. Então eu não posso condenar alguém que tem um trabalho de músico que é muito difícil ele conseguir sobreviver só dando aulas ou tocando na igreja. As igrejas maiores, até como foi citado aqui, conseguem pagar seus músicos, né? Certo. Muitas igrejas conseguem pagar, mas isso são poucas, na sua maioria não conseguem. É uma profissão. Sim. E como toda outra profissão, onde eu estou, consigo louvar ao meu Deus através daquilo que eu estou fazendo naquele lugar. Então eu não vejo problema em uma pessoa tocar no casamento, tocar num restaurante ou em outro lugar. Então, talvez porque aquela pessoa pode tocar, então se a pessoa que está ali trabalhando então como garçom e é um crente também, será que ela não poderia, então ela também não deveria estar, sim, né? Sim. Ou uma outra, ou cozinheiro, aquele que está cozinhando, o chefe de cozinha, né? Então, como todas as outras profissões, nós temos que buscar sabedoria no Senhor e Deus conhece o coração, né? Claro, fuja da aparência do mal. Tem coisas que aí que tá, isso serve para tudo na nossa vida, né? Às vezes a gente foca só naquele músico que está trabalhando em tal lugar. Não, isso é para tudo, né? É que as pessoas que estão em destaque, no sentido de estar lá na frente da igreja, são os mais visados, né, pastor? Então, sim, não só os músicos, cantores, como os dirigentes, pastor, são as pessoas que, assim, acabam tendo um certo destaque no sentido de estar à frente, né? Não que nós devemos ser destaques por estar à frente, né? Porque tudo tem que ser a glória do nosso Deus. E também concordo que quando as pessoas estão nos vendo, nós precisamos sim, né? Ser exemplos. Né? Ser exemplos, sim, né? Paulo nos diz, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso é até difícil falar, não, mas como você é imitador de uma pessoa, você tem que ser imitador de Cristo, mas Paulo, seja de meu imitador. E é uma responsabilidade muito grande, né? Sim. Então, às vezes, apontamos muito para essas pessoas, que a gente está falando especificamente dos músicos, que precisam trabalhar e tocam, talvez, num lugar que eu acho que ele não deveria estar lá, né? Mas é um assunto muito delicado, que deveria ter muita conversa, mas eu acho que é a profissão da pessoa. Sim. Ela tem direito a trabalhar. Agora, entre ela e Deus, que tem a mesma coisa, eu posso trabalhar numa área que não seja a área da música e que eu atuo em uma posição que tudo bem, mas às vezes eu vou trabalhar, eu sou colocado em outro posto, um posto de responsabilidade, e vai me expor a questões que talvez ninguém estejam vendo, mas eu vou estar talvez burlando a lei, talvez eu vou estar enganando, né? Mas a gente não vê e a gente não critica, né? Então, creio sim que é uma profissão e tem que ser valorizada, né? Mas que o músico ele tenha sabedoria de onde ele está indo. Acho que isso é importante. Viver do modo digno do Evangelho de Cristo. Amém. Maravilhosa resposta, pastor. E para a gente encerrar, pastor, que conselho de ouro o senhor daria aos músicos e cantores da igreja e também para nós cristãos, né, que estamos ali sempre louvando a Deus, né, na nossa vida, ou até mesmo na igreja? Fale para eles diretamente um conselho que o senhor daria. O conselho que eu daria é de se quebrantar ao Senhor, né? Sempre. Especificamente para o músico, acho que eu falei um pouquinho no início sobre isso. O nosso coração é uma linha muito tênue, muito delicada sobre a parte da emoção com a parte daquilo que estamos realmente adorando ao Senhor, da parte que aquilo que vai exaltar o eu ou exaltar a Deus. Então, que você tenha uma vida
dizendo, Senhor, que o Senhor possa realmente falar no meu coração e que o Senhor venha me quebrantar e me humilhar quando eu estiver querendo aparecer mais do que Deus, do que a palavra de Deus. Então, que você possa sempre entender o seu papel de músico dentro da igreja, o seu papel de estar ajudando a congregação, as pessoas a louvarem e adorarem a Deus através da música. E para todos nós, eu falei aqui, mas repito, vivamos uma vida digna do Evangelho de Cristo. Que Deus seja exaltado através das nossas ações e das nossas atitudes. E eu lembro muito bem que quando eu tocava nessa banda, que tinham músicos excelentes, né? E às vezes o culto era tão estressante no sentido que tudo era perfeito, que a banda que eu tocava tinha todos os músicos com os seus pontos de retorno, né? Ouvindo a instrução de um dos músicos, líder. Era uma coisa bem profissional, mas quando às vezes a gente ficava ali naquela ansiedade se ia dar ou não ia dar certo. E às vezes quando eu chegava em casa, num momento totalmente a sós com Deus, eu conseguia adorar mais a Deus. Então, não se leve pelas aparências. Que você possa adorar a Deus realmente com o coração limpo, puro. Não há como vivermos uma vida dupla, né? De ter uma vida totalmente desregrada e depois queremos chegar e adorar a Deus através da música e acharmos que, tá tudo bem agora. Quebrante-se, né? Que o seu coração possa estar sempre se humilhando aos pés de Jesus. Pastor, muito obrigado de verdade, foi muito bom. É um assunto, como a gente estava falando aqui nos bastidores, né, pouco abordado, pouco explorado, né, que é a questão da música na igreja. O senhor foi maravilhoso aí nas suas respostas, de verdade, de coração. Obrigado por ter aceitado, por estar aqui com a gente, por falar desse assunto tão importante para a gente aqui na igreja. Pastor, Deus abençoe sua vida. Agradecemos a parceria de sempre, né, esteve aí com a gente no Adoração, então se você não assistiu, vai lá no cantinho, clica lá que você vai ser direcionado ao Adoração. É uma grande bênção. Pastor Renato esteve com a gente lá. Você tem certeza que vai louvar e engrandecer a Deus de uma forma muito bonita. Amém. Pastor, manda um abraço para eu e para os filhos. Muito obrigado de coração. Esse foi o nosso querido Pastor Renato. Deus abençoe sua vida, Amém. pastor. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. Perguntas difíceis, não foram fáceis não, mas que possamos sempre buscar sabedoria em Deus para tudo que formos fazer, né? Que possamos ser dirigidos pelo Espírito Santo e cheios do Espírito Santo naquilo que nós vamos fazer. Amém. Pastor, se me desligarem aqui da igreja, tem uma vaguinha lá na Batista Memorial para mim? Tem sim, mas precisa ser casado para entrar. Tô brincando. Ai, pastor, até você, pastor. Não tô valendo mais nada mesmo. Brincadeirinha à parte. Pastor, Deus abençoe então. E eu muito queria, obrigado de verdade. se Sim. possível, deixar uma música para que Deus abençoe a sua vida. Ela é assim, bem simples. É do autor Carlos Sider, na verdade. É assim: vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar, e que a glória seja dada a ti, pelo que tens feito
pelo que tem sido, pelo que farás em nós. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. E vamos para a nossa mensagem da noite. A música tem um papel fundamental na nossa vida. Se você está alegre, cante a Deus. Se você está triste, cante a Deus também. Ele ouve o seu quebrantamento, o seu coração e te dá o alívio e te dá a paz necessária para a sua vida. Fiquem com Deus. Muito obrigado por mais este episódio que vocês acompanharam. E é com você, Marcelinho. É isso, Milton, e assim nós encerramos este muito especial e musical Programa do Tom. Se você ainda não acompanhou os programas anteriores, vamos deixar cards aqui para que você possa acompanhá-los, ok? E na próxima terça temos um encontro marcado aqui, às 20 horas no YouTube, com mais um convidado muito especial. E antes de encerrar, quero fazer um convite a você para um evento que irá ocorrer pela Combabicre Jovens. Iremos deixar aqui um link que vai levar você direto para a página no Instagram para acompanhar este evento Drive-In, que contará também com a presença de Pastor Renato Silva. Então, nós esperamos todos vocês na próxima terça-feira para mais um Programa do Tom.